Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês nos assistem, ou então do que vocês nos escutam. Sejam todos muito bem-vindos ao Vozes da Gestão, um podcast onde a gente busca entender o que se passa e as nuances que acontecem na gestão pública e na vida pública, e trazemos as perspectivas dos nossos convidados para contribuir com isso. Prazer, eu sou Rigueto, eu sou aluno de Ciências Econômicas pela USP. Eu sou o Pedro, também sou aluno de Ciências Econômicas da USP. E seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pela sua presença aí. Obrigado. Se você puder fazer uma breve apresentação sobre você, quiser falar um pouquinho sobre você, fica à vontade aí. Claro. Quem é o Fernando? Bem, gente, eu sou Fernando Oliveira, sou morador da região do ABC Paulista, sou formado em Sociologia, lá pela Fundação Santo André, uma autarquia pública lá da cidade de Santo André. E sou pai da Sol, da Luz. A Sol é aluna da Universidade de São Paulo também, faz FAUD lá na cidade universitária, lá na capital. E trabalho no setor legislativo, né, da área pública já há 7 anos. Fui professor estadual da rede estadual de ensino e atuo dentro dos movimentos sociais, atuo aí dentro de um ativismo social desde a adolescência, né? Fui membro de escola de samba, fui membro de torcida organizada, fui membro de sindicato, fui membro de associação de bairro, em vários setores. Conselho de saúde, conselho do meio ambiente, conselho gestor, de tudo que vocês possam imaginar. Membro de diretório acadêmico, membro de CA, tudo que vocês possam imaginar. Eu costumo entrar para poder colaborar e logo na sequência a gente acaba assumindo aí algum espaço de direção. Também hoje, além de ser assessor parlamentar da nossa deputada estadual Marina Elô, eu sou o porta-voz presidente estadual do partido Rede Sustentabilidade, né? Hoje é minha atuação política, não em movimentos sociais, não em sindicatos, mas dentro dessa esfera da sociedade, que é o partido político, né? Que ele é uma ferramenta, uma necessidade estrutural da democracia, mas que muita gente não entende direito como funciona, como que lida com partidos políticos. Eu aprendi bem a lidar, eu participo dessa estrutura aí partidária. Esse é o Fernando Oliveira, que está aqui hoje com vocês. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo, e apenas um leve disclaimer antes de a gente continuar. Esse podcast ele é produzido, organizado e editado pelos alunos aqui da Exalc, ou seja, é um produto completamente feito pelos alunos. E agora, Fernando, vamos lá, você falou um pouquinho da sua vida, quero saber um pouco mais, como que você de fato entrou na vida pública? Onde que tudo começou? Onde que tudo começou? Logo depois do Fora Collor, lá em 92, eu sou um jovem senhor, né, já tô aí com 45 anos. Jovem. Um jovem senhor com os cabelos grisalhos. Lá em 92, na sequência do Fora Collor, na cidade de Mauá, onde eu resido, se iniciou umas passeatas, um movimento pedindo passe livre para estudante. Uhum. E eu participei desse processo porque o meu irmão mais velho, ele era membro da União Municipal dos Estudantes. E aí ele ia para uma passeata e minha mãe, com medo, receio, ele devia ter ali uns 17, 18 anos, minha mãe com receio de deixar ele sozinho, olha que ideia maravilhosa, leva seu irmãozinho para tomar conta de você. E lá fui eu para uma passeata pedindo passe livre para os estudantes da cidade de Mauá. A gente conseguiu essa conquista, era um número de 100 passes livres que o prefeito entregou para os estudantes da cidade, que logo depois, em 96, com a eleição de um outro prefeito que eu ajudei a ser eleito, cortou o passe livre e colocou 50% para todos os estudantes. Assim, diminuiu no geral, foi uma política pública correta, eu enxergo hoje. Na época eu fiquei bravo. Mas por quê? Qual que é a justificativa? Custo, porque você tinha 100% para 100 estudantes. Sim. Você diminui para 50%, mas para a totalidade. Quem quisesse podia ter. Então você tinha ali na cidade, você tinha uns 3.000 estudantes que foram beneficiados. O custo foi muito maior para a administração, porém
modificou o processo. Abrangeu todo mundo. Abrangeu todos que necessitavam. Então, assim, na época eu fiquei muito bravo, subi na mesa, eu tava na reunião representando as escolas de samba e a secretaria era de Educação, Cultura e Esportes. Então eu tava na reunião onde foi anunciado, representando uma outra entidade. Caramba. Fiquei nervoso, subi na mesa, meu pai me segurou, aquela confusão toda. Nossa, é a família toda também. A família porque o meu pai fazia parte das escolas de samba e meu irmão fazia parte do movimento estudantil. Sua família é politizada também ou não? Sim, todos somos atuantes, né, em alguma área. Certo. Minha esposa hoje, ela organiza um clube de leitura feminino. Só leem autoras mulheres, leia mulheres lá na Cidade de Mauá. Isso já faz 9 anos. Ela é filiada a partido, ela atua de alguma forma. O meu irmão mais velho atua na área, hoje ele atua apenas na área cultural, apenas, como se fosse menor, de forma alguma. Ele atua na área cultural. O mais novo é mais anárquico. Eu tenho um irmão mais novo, é mais anárquico, mas assim, tá inserido nos movimentos, manifestação, mas é mais anárquico, não organizado partidariamente. Certo. E as filhas também já fazem parte, lá na FAO ela faz parte lá do Grêmio, do movimento estudantil da faculdade, e a outra já foi representante de sala, representante da escola também. Que loucura, então você diria que desde cedo a família que te colocou na vida pública? Foi um empurrãozinho da família? Olha, um pouco de curiosidade, né? Mas com certeza, minha mãe falou, leva teu irmão. Que legal. Toma conta dele lá. E aí... Marcou a vida. Marcou a vida. Bacana. Legal. E onde você falou até que você fomentou a eleição de um dos prefeitos ali de Mauá? Foi? Sim, em 96. Então ali você foi onde iniciou a sua carreira profissional, na política, não? Olha, posso dizer que ali, no processo militante e ativista no dia a dia, ali eu era mais um balançador de bandeiras. Gostaria de ver a cidade melhor, mais organizada, então adotei aquela candidatura do professor Oswaldo Dias, na época, porque a cidade era muito largada, era muito arcaica. A cidade de Mauá, hoje é uma cidade com mais de 450 mil habitantes. Porém, em 95, 96, era uma cidade muito atrasada. Entendo. Já tem a refinaria de Capoava, mas ela não tinha um desenvolvimento. Era uma cidade que você andava no centro, ainda era quase que rural. Certo. Então a gente demorou pra chegar ao celular. Não, com certeza. Eu entendo. Até mesmo as estruturas e tal, muita rua de terra. Então a gente queria uma cidade mais moderna, mais inteirada com a capital, né? Porque a gente tá do lado da capital, passa o trem, a cidade chama Mauá por causa do Barão de Mauá e tal. Então a gente queria uma cidade mais conectada. E a gente, enfim, elegeu o professor Oswaldo Dias e ele conseguiu fazer essa transformação, né? O professor Oswaldo Dias era filiado ao Partido dos Trabalhadores. Hoje ele já é falecido. Tem um parque lá na cidade chamado Parque Oswaldo Dias, que leva o nome dele em homenagem, e ele conseguiu fazer uma transformação na cidade. Conseguiu trazer desenvolvimento, conseguiu trazer... Vamos lá, né, gente? Quem é da cidade grande sabe o quanto modifica a vida quando você tem um shopping de verdade. Ele conseguiu trazer um shopping com qualidade para a cidade, com cinema e organizações ali para a cidade. E também reformular o processo industrial da cidade, né? Colocando com mais ênfase a questão química, a questão de plásticos ali na cidade, porque a gente tem uma refinaria de Capoava, fica na cidade de Mauá. Então conseguiu fazer esse desenvolvimento ali. Certo, bacana. Muito legal. Então, deixa eu perguntar, quando você diria então que você realmente começou profissionalmente na política? Desde os 16 anos eu briguei para tirar meu título de eleitor aos 16 anos, porque a gente só pode, como esse ano, a gente só pode tirar até maio o título. Mas eu fazia 16 anos em junho. Aí fica pro próximo ano. Eu briguei e falei, eu vou fazer 16 anos, no dia da eleição eu votei, eu quero tirar o título. Eu acho que era o primeiro ano que podia tirar, então ainda estava meio confuso, eu consegui tirar o título aos 16 anos para fazer o meu primeiro voto. Eu entendo que eu já atuava. Agora, a minha primeira filiação partidária, de fato, foi aos 22, no Partido dos Trabalhadores. Mas eu sempre atuei balançando bandeira, fazendo manifestação de forma autônoma.
Agora, profissional, eu entendo que é quando a gente recebe. Começa Sim. a atuar. Quando a gente recebe. Tá. Porque a filiação partidária é uma questão voluntária. Tá. Agora, profissionalmente atuar na política, eu entendo quando a gente assume um cargo de comissão. Quando a gente assume um cargo que você conseguiu através da política, através de relacionamentos políticos, através de um movimento político. E eu eu assumi o meu primeiro cargo de comissionado em 2019. Em 2019. É o primeiro cargo de comissão. É um cargo que eu tenho até hoje. Eu sou assessor de uma parlamentar da Marina Elô, que atua muito na área da sustentabilidade, na área de mulheres, direitos humanos e, enfim, políticas públicas no geral. Tá. Antes você fazia paralelamente, você tinha vida política e tinha outro... Sim. Eu sempre, como comentei já, né, eu fui professor da rede estadual durante 8 anos. Sim. Quando eu fui professor, eu fui dirigente estadual da PUESP. Eu estava na primeira diretoria quando a Bebel, que continua presidente da PUESP, foi eleita. Eu fui eleito junto com ela na diretoria da PUESP. Um abraço para a Bebel, que vem aí sempre aqui da cidade de Piracicaba. Ela é daqui. Concorreu para a prefeitura. Exatamente, a Bebel foi eleita nessa primeira diretoria com ela, lá atrás, nem lembro direito o ano. E então eu atuava de forma profissional dentro da sala de aula, atuava dentro do sindicato. Não tinha remuneração do sindicato, era da parte da diretoria que não tinha remuneração, e também atuava dentro dos movimentos sociais. Então, assim, é uma coisa que vai acontecendo em paralelo à sua vida. Sim. Agora, um cargo de comissão, de fato, foi em 2019, aonde a minha função não é ser político, mas envolve a política, onde eu administro questões de emendas parlamentares, onde eu administro questões territoriais, marcar a agenda da deputada, poder levar ela e fazer um relacionamento com a população. Certo. Então é nessa área que eu atuo e que eu consegui aí estar dentro da política. Pergunta genuína, como que faz, nesse caso, para ser assessor? Como que chegou até esse ponto, para ser assessor? Olha, no meu caso, eu fui uma indicação da própria parlamentar. Porque você tem diversas formas, né? Tem parlamentares, e cada parlamentar se organiza de uma forma. A Marina Elô, falar da onde a gente está dentro, né? A Marina Elô, ela teve 3 formas. Questões pessoais, que ela indicou os funcionários que ela queria, os cargos que ela queria. Teve um processo de seleção aberto para o público, que uma instituição chamada Legisla Brasil fez essa seleção, é aberto, inclusive entrem lá, procurem Legisla Brasil, você que tem interesse em trabalhar na área pública, no formato cargo de comissão, o Legisla ele sempre está fazendo seleções para diversos mandatos diferentes. São excelente. Excelente, é uma forma bastante interessante de você entrar. Você que é técnico e quer trabalhar dentro do mandato, porque o mandato não tem só político raiz, né? Sim. Também tem os cargos técnicos, tem o pessoal de gestão que precisa estar ali para poder fazer as entregas práticas da política pública. E teve, dentro do mandato da Elô, já falei a questão pessoal, a questão de seleção, que é a maior parte dos cargos, e também tem a questão de construção partidária e de relacionamento, que aí tem ali uma outra indicação, foi feito uma avaliação do meu currículo, achou que era adequado, como eu coloquei aqui para vocês, sou formado em sociologia, também já fiz uma pós em marketing, tenho lá uma pós na USP Leste, também de políticas públicas, um abraço para o professor Fernando Coelho, inclusive, lá da nossa EASH, e aí a gente conseguiu estar atuando junto dentro ali da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ah, muito legal, bacana. Em relação à diferença entre o setor público, você já chegou a atuar no setor privado também, então, tecnicamente? Atuei no setor privado, não na área de gestão, eu trabalhei sempre no comércio, né? Já trabalhei em loja de carro, já trabalhei em loja de colchões. Colchão é uma coisa estranha, né? Porque a gente todo mundo dorme em um colchão 365 dias por ano.
quando não é na rede. Mas a gente fala pouco de colchão, né? Eu vendi colchão, eu lembro que eu convencia muitas pessoas assim, tá, mas você dorme 365 dias no colchão, né? Isso. Ali, não. Lógico. E quanto você acha que vale a sua noite de sono? Olha, esse colchão tem 10 anos de garantia, então 300 vezes 10, 3.650 dias. E aí eu dividi o valor do colchão por 3.650 dias, falava, olha, só de garantia você vai gastar 50 centavos por dia. Então, era uma forma ali de lidar com as pessoas. Enfim, trabalhei no setor privado, no setor de serviços, mais do que... Na gestão, não. Na gestão, não. No setor privado, não. Ah, ok. Então eu ia fazer uma pergunta, você pode responder como você quiser. Entrando mais agora na parte da própria gestão pública, claro. Como em 2019. O que você vê hoje de defasagem dentro da gestão pública e do processo legislativo? O que você vê hoje que podia ser melhor? Olha, hoje a gente tem uma forma de atuação dentro do legislativo muito estigmatizada entre direita e esquerda. O que eu acredito e o que eu não acredito. E o que falta são pontes a serem construídas para o bem da política pública, para o bem do cidadão. Eu acredito que o importante, o que a gente deve ter dentro do legislativo são pontes, criar relacionamento entre os extremos e poder caminhar pensando no que é bom para a população, né? A nossa deputada estadual Marina Elô, ela conseguiu fazer isso muito bem. A lei de celulares que ela conseguiu criar dentro da Assembleia Legislativa, ela conseguiu que deputados da esquerda tradicional assinassem esse projeto e deputados da direita extremada também assinassem esse projeto. Então, é um projeto de lei aqui no estado de São Paulo, antes da lei federal, que conseguiu proibir os celulares nas escolas. Para mim, é um ótimo exemplo do que se fazer dentro de uma casa de leis. Certo. Desfazer essa ideia de esquerda e direita, de ideais de um lado e de outro. Eu não digo desfazer a ideia de esquerda e direita, mas demonstrar, tanto para a esquerda quanto para a direita, que é possível achar um meio do caminho. Sim. E que existem ideias, tanto de direita quanto de esquerda, que convergem para o bem comum. Então, isso deve ser o ideal, o ressaltado, o que deve acontecer. Certo, perfeito. E você que falou aí da lei de celulares, né, que a Mariana passou agora, você vê algum impacto da inteligência artificial na gestão pública? Tem alguma... Qual que seria o impacto da IA aí que vocês estão vendo? A gente vê bastante ela sendo usada no meio jurídico também atualmente, na decisão de juiz. Como que você vê ela sendo usada no processo legislativo? Olha, no meu partido a gente teve uma candidatura baseada em IA na última eleição. É mesmo? Pedro Marcum, depois quem quiser aí dá um Google, Pedro Marcum, Lex IA. Que foi uma candidatura na capital paulista, onde ela estava estruturada, baseada nessa ideia de IA para facilitar o projeto legislativo, fazer análise de dados. Eu entendo que a IA é uma realidade que está posta, inclusive nós que somos professores, temos que entender como isso vai funcionar. Perfeito. Da mesma maneira... Impossível de frear, né? Não, é impossível de frear. A gente tem que entender, se adaptar a esse processo. Da mesma maneira que nós estamos aqui hoje gravando esse podcast, gravando esse videocast, essa mesacast, que as pessoas vão poder assistir nos seus celulares, no trânsito, ouvindo, em qualquer lugar. A gente não tinha essa relação antigamente. Sim, com certeza. Tinha que ser uma antena de rádio, aquela coisa enorme, ou transmissão de televisão que era absurda, que era super cara. Enfim, já fizemos aí esse tipo de transmissões antigamente, tinha que fazer uma compra de dedicado, hoje não. Então, o avanço tecnológico, ele tá aí para ser colocado. Voltando na questão que se trouxe do jurídico e dentro da política pública, eu entendo que a administração pública precisa se adaptar a esse processo. Entender como que a gente vai facilitar os processos e atuar. Inclusive, na questão de compras.
compras, fazer licitação. Uhum. Isso pode facilitar no processo de pesquisa, no processo de avaliação e agilidade para as compras públicas. Como que a IA vai conseguir ajudar nesse processo? E, ao mesmo tempo, como gestor público, a gente precisa avaliar o quanto de recursos naturais vão ser utilizados para que essa IA funcione. Com certeza. Certo, sim. Né? A gente precisa olhar como que é o processo de refrigeração desses megacomputadores, como que é o processo de construção ou de isolamento social das comunidades menos abastadas. Eu vi, inclusive, uma matéria falando de uma professora, estou em dúvida agora se era da USP ou da Unicamp, acho que era da Poli-USP, falando que ela não quer só comprar IA das grandes empresas. Isso. Ela quer desenvolver isso dentro da academia, dentro da nossa Universidade de São Paulo, nacional, um produto nacional. Eu fiquei muito feliz, porque é isso, a gente não pode ficar refém só da tecnologia de fora, né? E a academia está aí para poder ajudar. Certo, perfeito. Você tinha falado aí da IA ajudando a decisão dos gestores públicos, né? Como seria essa ajuda? Separar as melhores opções ou ver um determinado contexto e ajudar a escolher a melhor opção? Como que é? Olha, de bate-pronto, eu acho que no processo de pesquisa das empresas que estão concorrendo, já facilitaria muito. Uhum. De bate-pronto. Certo. Uma questão de qualidade de entrega de serviços, né? Porque a gente tem hoje uma gama de denúncias na internet, enfim, a facilitação da busca de informações. Isso é IA que está fazendo, não é? Não tem pessoas atrás do computador olhando e fazendo pesquisa e reunindo os dados para poder entregar para a gente. Só que isso também não gera um risco para a função de gestor público que deveria tomar essa decisão? Mas eu não estou dizendo que a decisão está na mão da IA. Estou falando que ela facilita em reunir as informações, em reunir os dados. A decisão precisa estar colocada e baseada no humano. Perfeito. A IA é limite, mais um instrumento. Da mesma forma, se a gente modificar aqui a ferramenta, porque eu entendo IA como ferramenta. Sim. Se você pensar num carro, a gente vai de carro ou vai de a pé? Ou de mula lá para São Paulo. Sim. Vamos de carro, mas não é o carro que está tomando a decisão se a gente vai ou não. Perfeito. Ele é um instrumento. Entendi. Nesse processo. Que bom que existe esse limite, senão... Não, mas nós, como administradores, temos que colocar o limite. Exatamente. Você entendeu? Qual é o limite? Não, é de auxílio. Vai me ajudar a reunir os dados, vai me ajudar a fazer a pesquisa, Senão vai me ajudar a tomar decisão por conta própria. Assim, aí imagina não, a máquina não. pública sendo gerida por Usar IA como meio e não como fim. Perfeito. Não deixar ela decidir. E eu ia fazer uma pergunta agora, voltando um pouco ainda da conversa que você tinha falado sobre convergindo entre os polos, né, para realmente fazer a política pública. O que você considera hoje que é o mais difícil dentro da política? O desafio que você enfrenta todo dia, que você fala, nossa, esse aqui talvez seja o objetivo do meu mandato. O que é mais difícil para você hoje? O maior desafio que você enfrenta hoje na política? Olha, o maior desafio é fazer com que as pessoas conversem e entendam que o objetivo não é a sua vitória ou a minha vitória, e sim o bem da sociedade. Perfeito. Esse é o maior desafio. Não é o que você quer ou o que você quer. É o bem da sociedade. Nós, como gestores públicos, né, como assessor, como administrador, enfim, como diretor de uma UBS, ele não tem que olhar se aquele paciente ele votou no prefeito A ou no prefeito B. Ele é um cidadão, ele precisa do serviço público. E a gente precisa fazer com que esse serviço público funcione. Então, eu compreendo que o maior desafio de um gestor público e de uma pessoa que atua na área pública é entender e conseguir fazer essa convergência entre os diferentes. Certo. Você diria que a corrupção também é um dos problemas presentes ou é um fator só que limita ali até certo ponto? A corrupção, ela é um problema que está presente desde sempre. Desde que se inventou a forma de administrar a sociedade, desde que a gente existe em sociedade, a corrupção está presente. Nas suas diversas formas.
Porque é corrupção quando você passa o seu amigo na frente na fila, de alguma forma. É corrupção quando você é parado pela polícia militar e fala, não, pô, só tomei uma cervejinha, não dá pra aliviar. É corrupção quando você pede para furar a fila do sistema Cross. Aqui no estado de São Paulo, vocês fizeram uma cara de interrogação. Não conheço. Não conhece? Não. Sistema Cross. E aí, enfim, já saindo um pouco da corrupção, Sistema Cross é um sistema que existe no estado de São Paulo que organiza a fila do sistema de saúde. Sim. Nossa, O estado inteiro, o SUS, tem um sistema que não é possível você burlar esse sistema, mas as pessoas pedem para ele ser burlado. Ele é maravilhoso, o Sistema Cross. Temos aqui no estado de São Paulo, acho que é importante. Inclusive, depois que tiver algum projeto aí de extensão de estudo, trazer alguém para falar sobre esse sistema, porque é política pública colocada no estado de São Paulo e que funciona. certo. Então, mas as pessoas pedem para burlar o sistema que já está colocado, que é um sistema público. Então, a corrupção ela existe desde sempre, em todos os setores. E é um dos maiores problemas da administração pública, porque as pessoas criam dificuldade para vender facilidade. E isso é um problema. Mas eu tenho absoluta certeza que se a gente tem boa vontade, tem disposição, a gente vai conseguir fazer a boa política pública sem o processo de corrupção. E acho que a transparência, sistema, IA pode ajudar a acabar com esse processo de corrupção. Ah, é mesmo? De que forma? Olha, você tem o site de transparência. Não precisa ser tão burocratizado o site de transparência. A gente pode deixar aquilo mais palatável para a população olhar. Existe um portal de transparência. Você que está vendo a gente, acessa, coloca lá no Google, inteligência artificial, coloca lá no Google. Emendas parlamentares, transparência. Você vai ter um painel extremamente palatável, extremamente intuitivo de quanto cada parlamentar mandou para cada município e se esse valor de emenda já foi pago ou não. Depois, se vocês quiserem, em paralelo eu posso mostrar aqui para vocês. Se quiser colocar lá no cantinho, pode colocar e deixar os links aí para o pessoal poder acessar. É maravilhoso, tá dentro do site do governo do estado de São Paulo. Cada deputado estadual tem direito a 10 milhões de emendas impositivas que vão ser pagas e mais 10 milhões de emendas voluntárias. Tá lá descrito quanto foi para cada cidade, quanto foi pago, quanto não foi pago, por que foi impedido, se o gestor não conseguiu. E aí tô falando gestor público ou gestor privado, porque esse dinheiro pode ir tanto para iniciativa pública, UBSs, secretarias, universidades, ou pode ir para o setor privado, que é um terceiro setor, que é entidades, organizações não governamentais, né? É privado de direito público, mas é privado. E lá vai estar escrito se foi impedido, se não foi impedido, para onde foi, o que aconteceu. Por exemplo, a nossa parlamentar, é um dos setores que eu ajudo dentro do mandato, já enviou dinheiro para diversas universidades. Aqui para a Exalc eu acho que ainda não, mas vamos ver. Muito pro interior, mas né? já mandou para Ribeirão Preto, já mandou lá para EASH, já mandou para outros campos da USP e da Unesp, também para Unicamp, pro hospital lá da Unicamp, já mandou para diversos setores. Inclusive eu tô vendo, não é aqui de Piracicaba, para a construção de um prédio, enfim, para fazer uma questão de fisioterapia. E tá lá marcado. Você coloca o nome dela ou dele, do deputado que você quiser, aí você escolhe a cidade e vai aparecendo um painel extremamente intuitivo, que é uma ferramenta de gestão. Que é uma ferramenta de gestão e de transparência, que ajuda a cortar esse processo de corrupção. Lembrando, se me permitem, já indo lá para o governo federal, a hora que fala do Congresso a respeito das emendas, que falam tão mal das emendas, que sequestrou o orçamento e tal, mas por quê? Porque não tem transparência.
Quando você vê para onde foi a emenda, o que aconteceu, tá escrito qual é o projeto, o que aconteceu, se foi pago ou se não foi, poxa, é uma ótima forma de você acompanhar o orçamento público. E tá colocado, isso existe hoje no estado de São Paulo. E muitos de vocês que estão aí assistindo, a gente não sabia. Eu vou deixar aqui com eles, colocar o link lá para vocês poderem ter acesso a esse tipo de coisa. Uhum. E aí a crítica vem do quê, então? De ter transparência? Não. A crítica é de não ter transparência em muitos setores. Muita burocracia e pouca transparência. Muita burocracia e pouca transparência. Certo. E o que eu trago aqui existe formas de fazer dentro do setor público que ajuda e facilitaria esse processo de transparência onde acabaria com a corrupção. Sim. O sistema CROSS é um exemplo para mim. Uhum. O próprio SUS, a forma de organização e tal, é um exemplo. Porque aí você vai desenvolvendo formas de transparência e gestão que vão cortando os atalhos, os esquemas, os monopólios, enfim, todo esse arcabouço do compadrio, da amizade. Sim, é isso? Sim. E falando nisso, inclusive, alguma dessas práticas corruptas aí já impediram, você acha, na sua experiência profissional, já te impediram de tomar alguma medida que você queria muito, que você achava interessante? Ou então desvirtuou alguma política pública que foi feita? Olha, eu tomar a decisão, não necessariamente, porque eu atuo dentro do legislativo. Certo. Eu não estou dentro do executivo. Aí você tem uma diferença para poder atuar em tomada de decisão. Mas é difícil de dizer, mas posso afirmar que sim, pois eu já ouvi de gestor de cidades, não, mas cara, você quer trazer dinheiro pra gente fazer reciclagem? Eu quero fazer asfalto. Por que você quer fazer asfalto? Porque você já tem esquema com o cara da usina de asfalto? Ou porque realmente aquela rua precisa? Não sei, fica meio estranho. Não quero dinheiro pra fazer cooperativa, para pensar no lixo. Não, a gente tá enterrando o lixo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A sociedade precisa de reciclagem, a sociedade precisa de uma transformação no modo de pensar. Então, acho que isso é de extrema importância. A gente precisa transformar o modo de pensar das pessoas para um modo mais moderno. E aí a gente tem que pensar em IA, tem que pensar em transparência, tem que pensar em plataformas e ferramentas para poder auxiliar nesse processo. Eu ia perguntar agora, juntando agora um pouco os temas. A gente falou bastante sobre o indivíduo, né? Que ele faz a corrupção, o prefeito, o assessor, enfim. Eu queria perguntar, você acha que hoje, no próprio sistema que a gente tem hoje, você acha que há um incentivo para se fazer a corrupção? É um caminho fácil, como você mesmo tinha falado. Às vezes o excesso de burocracia para ter acesso à transparência, a falta de transparência, que tem alguns sites de prefeitura também, que são propositalmente difíceis de você acessar a transparência. Você acha que sistematicamente há um incentivo a isso, ou você acha que é algo mais do indivíduo? É algo mais moral, ou você acha que o sistema é corrompido por si só? Olha, me apertou sem me abraçar. Ou talvez a união dos dois. Tá? Olha, eu entendo. O sistema, ele precisa ser burocrático. Com certeza. Porque o indivíduo, ele sempre, dentro do sistema capitalista, ele quer chegar ao êxito de compras. Uhum. Então, ele precisa ter uma boa remuneração, e quando ele não tem, ele quer ter, ele todos os dias em propagandas, agora, em todos os meios de comunicação, nós somos incentivados a ter o melhor celular, a ter o melhor carro, a ter a melhor casa, a ter o melhor tudo. Só que nem todos têm condições de ter isso. Com certeza. Mas só que toda a sociedade é impactada com isso. Então, o indivíduo, ele vai buscar isso de alguma forma. Certo. E aí é onde está o problema, porque assim, a sociedade não é igualitária.
E aí vai se começar a corromper em alguma medida. Eu entendo que se a gente conseguir fazer com que esses processos sejam melhores organizados e transparentes, a corrupção ela diminui. Uhum. Ela vai diminuir. Quando você... Acho que a gente tem um exemplo muito bom no Brasil. Quando você colocou o Pix, o volume de recursos, de dinheiro que começou a ser movimentado através de uma transação que foi inventada pelo sistema financeiro brasileiro, aumentou o volume de transações através do sistema financeiro. O sistema financeiro, apesar de ter aí esse Banco Master, que é o maior escândalo do nosso país na área econômica, mas o sistema financeiro, eu não sei se vocês já tinham pensado dessa forma, mas se o dinheiro passa pelo sistema financeiro, ele fica rastreado. A partir do momento que ele é rastreado, diminui a possibilidade de corrupção. Porque está rastreado, você vai conseguir entender e monitorar. E aí, você teve, na última gestão, um presidente que pediu para se inventar uma nota de R$200. Por que será? Por que será? Então, é engraçado, mas é trágico ao mesmo tempo. Porque quando você diminui o volume de notas para poder transportar aquele recurso, né? Você quebrou na metade, né? E de uma forma não lastreada. Porque quando você lida com dinheiro vivo, é de uma forma não lastreada. Sim. Né? Vocês devem... Está acontecendo uma guerra hoje no mundo, aonde, se vocês repararem, aumentou a compra de ouro. Certo. Por quê? O ouro não desvaloriza nunca. As moedas correntes desvalorizam. O ouro não desvaloriza nunca. Então, a hora que a sociedade ela passa por alguma crise, as pessoas tentam se lastrear de alguma forma. Enfim, mas eu acho que a questão da corrupção e como a gente solucionaria seria com maior transparência, melhor forma de gestão e a sociedade entendendo como essa forma de transparência funciona. Eu acho que Perfeito. Por aí a gente consegue jogar caminhar. uma luz ali para poder rastrear, né? Que todos enxerguem, né? Certo, perfeito, bacana. Bom, como o nosso tempo tá ficando apertado, a gente vai começar a finalizar aqui, só com umas últimas perguntas. Agora coisa mais leve, né? Isso aí é um tema tão profundo. Acho que para dar uma voltada ali no comecinho, falando sobre formação em gestão pública, para quem quer trabalhar na área de gestão pública, o que você recomenda que comece a fazer? Seja ou dentro da universidade, fora, já começar a atuar em algum coletivo, talvez... Olha, pra mim, quem tá dentro da universidade ou fora dela deve começar pelo movimento estudantil. De qualquer forma, o movimento estudantil é a porta de entrada para qualquer um. Ou, se você não quer fazer movimento estudantil, vai tocar na bateria da sua universidade, porque isso é movimento, você tá organizando. Mas não apenas toque. Organize, se comprometa em alugar o ônibus para levar, se comprometa em organizar festas, se comprometa. Porque a partir daí você vai escalando, você vai entrando dentro desse processo administrativo. Certo. E você vai entender como as coisas funcionam. E aí eu vou voltar na questão da corrupção. Eu organizava os ônibus dentro da torcida organizada. E aí... Inclusive, torcida de que time? Uau, glorioso Corinthians Paulista! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Eu era dirigente da camisa 12 da torcida do Corinthians. Legal. E tinham empresas que sabia que era eu que alugava os ônibus. Então, mas você não quer vir aqui pra gente tomar um café? Não, eu não quero. Eu só quero o valor do ônibus se você vai me alugar ou não. Eu não quero tomar um café com você. Isso é uma forma de te agradar de alguma forma. Vocês podem ter certeza que dentro dos departamentos de compras, as pessoas recebem brindes, cestas. Isso é uma forma
de corrupção. Certo. Você que está já na administração pública, você vê a falta de formação, talvez, em determinados assuntos ali dentro? Tipo, talvez se as pessoas tivessem mais consciência sobre, sei lá, a administração pública propriamente dita, sei lá, sobre as finanças, ou algum outro assunto ali que fica meio defasado ali dentro. Às vezes a pessoa fala uma coisa e fala, nossa, como falta esse conhecimento aqui dentro. Do legislativo, principalmente, né, que é a sua área. Olha, vocês trouxeram como adentrar e como, enfim, se especializar. Certo. Sim, falta interesse, muitas vezes, de pessoas que trabalham dentro do setor público de se especializar dentro das suas próprias áreas. Não fica tão abrangente, você diz? As pessoas precisam se dedicar mais dentro das suas áreas e dentro do dia a dia. Muitas vezes a academia ela fica muito amarrada dentro do seu... Da linha ortodoxa, talvez? Perfeito. Dentro de uma ortodoxia Certo. colocada há anos, quando o curso foi criado, Perfeito. que não se representa hoje com uma IA colocada aí que acabou de chegar. Certo. Precisa fazer essa junção, né? E eu não tenho isso formatado ainda. Talvez eu ainda pense em como formatar isso melhor. Mas a gente precisa repensar como as carreiras públicas são colocadas. Não dá para você deixar 40 anos, 30 anos uma pessoa fazendo a mesma coisa. Sim. Porque essa pessoa surta, ela fica ali travada. Quando ela chega da mesma forma que não dá para deixar um professor 30 anos dentro da sala de aula apenas. E aí eu sei que na academia, dentro da universidade é diferente, mas os professores do ensino médio, eles não dão conta. E aí quando eu não... porque eu não quero falar que eles piram, porque é isso que acontece. Certo. Não dá. A gente precisa pensar uma forma de oxigenar as carreiras públicas de alguma forma. Certo. Só para fechar aqui, que mensagem você deixaria para quem está começando a gestão, a entrar nessa área da gestão pública? Qual mensagem você deixaria para ele, de experiência? Entrem com muita vontade. Entrem na gestão pública, estudem, vão fazer uma universidade, vão fazer um curso técnico na ETEC sobre gestão, vão trabalhar na área pública com desejo de fazer o bem para a população. Trabalhem sim na área pública, mas pensando no coletivo, não no indivíduo, não em você. Claro que você precisa do seu salário, você precisa receber bem para isso, pois a área pública é onde tem os maiores orçamentos. Vocês já pararam para pensar quanto ganha o nosso governador para administrar o orçamento do estado de São Paulo? Não. Gente, é absurdo o tamanho, me arrepia só de pensar quanto é o orçamento do estado de São Paulo. E o salário do nosso governador é o quê? 30 mil reais? 40 mil reais? É ridículo. As pessoas reclamam, para fechar, as pessoas reclamam que político tem privilégio. Sabe quem tem privilégio? Os CEOs das grandes empresas. São esses que têm privilégio, porque eles ganham como bônus, todo ano eles trocam de carro. Olha só os carros que a gente anda na gestão pública. A gente precisa de segurança. E para ter segurança, a gente precisa ter bons gestores. Não é só na iniciativa privada que as pessoas precisam ganhar bem, não. Na iniciativa pública também eles precisam ganhar bem. É esse o recado aí. Concordo perfeitamente. Bom, Fernando, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Fantástico papo. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Vozes da Gestão. Obrigado a todos que estiveram presentes aí, que assistiram conosco. E até a próxima, gente. Valeu!